Endometriose, uma doença que ataca de 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva. Você sabe que doença é essa? Você sabe quais são os sintomas dessa doença? Se você não sabe e quer aprender um pouco mais sobre ela, espera a vinheta rodar e vem comigo. Hello people, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouco sobre a doença endometriose. Eu coloquei o óculos porque assim, eu só vou pensar sério, aí eu não consegui enxergar de longe e eu preciso ler aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Se eu ficar sempre olhando aqui pro lado é porque eu tô com a filhinha pra ficar sempre lendo pra vocês. E se eu ficar olhando aqui pela frente na barra de baixo é porque eu também tô com a filhinha e preciso falar tudo sobre vocês. Preciso dessa filhinha pra me guiar, tá bom? Então vamos lá. Você sabe o que é endometriose? Não, então provavelmente você já ouviu falar sobre essa doença, a endometriose, mas ainda não entendeu basicamente o que é que ela significa. Então vamos lá que eu vou ler mais ou menos para vocês o que é que significa essa doença, a endometriose. Ela é uma doença benigna, tá? Para ficar bem claro. É um problema de saúde muito comum entre as mulheres jovens que se encontram em período fértil e a doença ela costuma vir acompanhada de muita dor. No período menstrual, tá? E devido a isso pode afetar a qualidade de vida da paciente, que irá sofrer constantemente com fortes cólicas menstruais. Vamos lá. Tá, Dani, porque o vídeo hoje está falando sobre isso, porque infelizmente, ou felizmente, eu descobri que tenho endometriose. E assim, eu descobri da pior forma possível. Passando muita dor, gente. Deixa eu só resumir um pouco da minha história para vocês. Dia 29, eu descobri que eu tinha endometriose. Acordei, sempre sentia muita cólica, gente, muita cólica. Pra mim, sempre passei 9 dias menstruada. E os 9 dias sentindo muita cólica mesmo, cólicas intensas. Meu fluxo, meu Deus, vinha muito intenso. E assim, a menstruação, o absorvente ele não dava conta. E assim, eu gastava bastante pacote em um mês só, porque o fluxo era muito intenso e eu sentia muita dor, acompanhada de muitas dores, sabe? Muitas dores mesmo no corpo. E aí eram dores que me impossibilitavam de seguir a minha vida normal. Por exemplo, os 3 primeiros dias eu só ficava na cama, então assim, você não poderia contar comigo pra nada, nem pra estudar, nem pra trabalhar, nem pra nada. Por quê? Ficava literalmente na cama e sentia muita dor. E eu sempre fui para as consultas. E assim, nenhum médico, eles descobriam e sempre passavam remédios. E aí, os remédios até certo período, eles cessavam a dor. Mas aí, parecia que meu corpo se acostumava com a substância daquele remédio e não fazia mais efeito. E aí, eu ia para uma dosagem maior. E assim foi durante 12 anos da minha vida. Ou foi 11. Eu acredito que foi 11 anos da minha vida, sempre foi assim. Minha menstruação chegou com 12 anos e chegou com muita comida cólica ponto, eu tô rindo porque antes da minha menstruação chegar, no dia que minha menstruação chegou, eu tinha comido sardinha. E aí, teve que eu comi sardinha, eu senti muita dor. E eu comecei a sangrar e eu não sabia o que era. E aí eu coloquei a culpa na sardinha, eu disse, eu comi essa sardinha. Na minha cabeça eu sempre tive cólica porque eu comi aquela benta daquela sardinha. Mas, tudo bem, né? E aí, então, dia 29, eu descobri que eu tava com endometriose da seguinte forma. Acordei, e aí fui pra faculdade sentindo muita dor na região da pelvis, embaixo da barriga, no pé da barriga, como a gente fala. Embaixo um pouquinho do umbigo. E aí eu fui assistir a aula, não tava conseguindo, quer dizer, eu nem cheguei nem a assistir a aula. E aí eu conversei com a professora e eu fui pro médico. Chegando lá no médico, a primeira coisa que fizeram foi me dar bastante remédio. Fiquei tomando remédio na veia. Fiz uma ultrassom e nisso fiquei internada. Quando eu fiquei internada para fazer outro exame, que você tem que entrar dentro de uma maquinazinha e tal. E para fazer esse exame, eu teria que ficar internada. E aí foi a descoberta que eu estava com endometriose. E o que estaria me causando a dor é um cisto endometrioma, que estava já com 7 centímetros, página. Se eu não me engano, é de 3 a 5 centímetros, é o tamanhozinho normal, tá? E aí dá pra fazer tratamento. Passando de 5, que é chegando em 7, tem que fazer cirurgia.
E aí o cisto, que depois o médico disse pra mim que é um tumor benigno, graças a Deus que é benigno, está com 7 centímetros. E aí por isso que eu tava sentindo muita dor, muita dor, muita dor. E aí eu voltei, depois de ficar 3 dias internada, voltei pra casa, comecei a tomar anticoncepcional pra poder cessar minha menstruação, porque eu não tava mais muita dor, muita dor. E aí o cisto tava pressionando a minha bexiga e eu tava sentindo mais doendo e muita vontade de fazer xixi, sem saber o que era. Parecia uma mulher grávida e não fazia xixi direto. E aí minha barriga ia crescendo, aí depois a gente descobriu que era um cisto do endometrioma. O endometrioma é fruto da endometriose. Endometrioma é nada mais nada menos que um cisto causado pela doença da endometriose. Então, depois disso tudo que aconteceu, eu peguei e voltei pra casa e aí já fiquei com atestado, porque eu não podia levantar a perna, eu não podia me abaixar, não podia fazer nada, que não só me sentia cansada, como também sentia muita dor, pelo fato desse cisto estar com um tamanho relativamente grande e preocupante para os médicos que estavam me acompanhando. Como eu posso dizer, eu acho que é o período, eu não sei, acho que não lembro agora. E aí, intervalo, entre o intervalo de 2 a 3 dias eu voltei de novo a ficar internada, porque eu não estava aguentando de dor. E dessa vez, quando eu fiz novamente a ultrassom, descobriram que esse cisto ele tinha crescido mais, ou foi 2 centímetros. Então, assim, estava maior do que estava na última vez que eu tinha feito a cirurgia. Por exemplo, eu fiquei internada na quarta-feira e tinha feito a ultrassom na quarta também, mas o último exame eu fiz na sexta-feira, na quinta-feira, foi na quinta-feira e tive alta na sexta-feira. E aí, ele tava num tamanho de 7 centímetros. Da sexta pro domingo, que eu fiquei internada novamente, esse cisto já tinha aumentado de tamanho. Então, assim, eu sigo com atestado, não tô indo pra faculdade, tô trabalhando porque meu trabalho é aqui, pertinho de casa, 2 ruas depois. Não tô fazendo esforço, eu não consigo me abaixar. Vocês acreditem ou não, eu estou dormindo sem calcinha, porque a calcinha, que é tamanho G, está apertando muito, muito a minha barriga. E eu sinto dores, sabe? Remédios não adiantam mais e a única solução agora é cirurgia, que graças a Deus eu acredito que está mais perto do que longe essa cirurgia. Depois, quando eu fizer a cirurgia, que será na sexta-feira, na segunda-feira, hoje é sexta. Ai, caiu. O negócio ali caiu. Caiu. Tudo certo, tudo resolvido. A minha luminária acabou de despencar agora, mas isso acontece, normal. Voltando ao nosso assunto, hoje é sexta-feira. Segunda-feira já vou ficar internada para fazer a cirurgia. E assim, eu não vejo a hora, sabe, de fazer a cirurgia. Os sintomas que eu comecei a sentir foi muita dor, como eu tinha falado pra vocês. E daí, então, eu não sabia que eu tava com endometriose. E essas dores fortes que eu tava sentindo já era o cisto, endometrioma, fruto da endometriose, tá? Pra você saber se você tá com endometriose ou não, basta você fazer se eu não me engano, é uma ressonância, uma ressonância magnética. E aí, mulheres que não são virgens, elas podem fazer um exame, que aí é ultravaginal, e aí vai descobrir se você tem ou não. Pessoas que não são virgens fazem o exame que eu fiz, que é o exame da raio, que entra dentro de lá do negócio bem estreitinho e depois sai. Esse exame, tá? Que eu fiz. Os cuidados basicamente que eu tô tendo não posso fazer atividade física, não posso me abaixar, tem alguns alimentos que está restrito que eu não posso comer porque me causam dores também, por exemplo, o chocolate. Quando eu como chocolate eu sinto muita dor. Não é dor de cólica, gente, é dor mesmo, como se tivesse alguma coisa esmagando, sabe? Meu útero aqui embaixo, meu ovário, não sei. E aí
essa dor também é uma sensação como se tivesse alguma ferida exposta dentro de mim. Essa é a dor que eu sinto, é uma dor horrível que eu não desejo pra ninguém de verdade. E assim, depois que eu entendi que nenhuma menstruação pode vir com cólicas fortes, porque você tem cólica, aquela cólica que não lhe impossibilita de fazer suas atividades corriqueiras, é uma cólica normal. Agora, se a cólica que você tem te impossibilita de você viver praticamente como era e como foi o meu caso, então, assim, se eu fosse você, e o que eu falo muito, muito, muito mesmo, procurem um especialista, sabe? Porque, assim, se eu tivesse procurando um especialista antes, eu não estaria passando por isso. E a minha situação, assim, tá bem tensa, porque o negócio aqui tá me apertando e eu não consigo nem respirar direito, porque eu sinto que parece que tem um neném aqui dentro. Sim, a cirurgia que eu vou fazer é uma cirurgia por vídeo, né? Se eu não me engano, são 3 cirurgias. E aí, à medida que você vai fazendo as cirurgias, a endometriose pode ou não voltar. Como eu sou uma pessoa pura, virgem, magoada, o médico falou que não vai ter como, na hora que for fazer a cirurgia, ver se tem outros focos da endometriose espalhados pelo meu corpo, porque não tem como enfiar uma barra de ferro lá embaixo. Mas tá muito íntimo aqui esse vídeo. Alô, me desculpe. Mas eu vou falar pra você que minha vida tá entregue na mão de Deus, sempre tá entregue na mão de Deus. E aí eu não sei como é que vai ser daqui pra lá. E espero de verdade que essa cirurgia resolva e que eu não descubra mais na frente que eu ainda continuo com a endometriose. Então, assim, se você conhece alguém que sente cólicas muito fortes, não diga que era frescura, porque era isso que as pessoas diziam pra mim, que era frescura. E tá sentindo dor forte e você sabe que não é frescura, procure um especialista, um ginecologista de preferência, que seja especialista em endometriose, faça exames e leve para ele, e aí você vai descobrir se você tem endometriose ou não. A endometriose que eu tenho é a endometriose profunda, que é uma das mais sérias que tem, pelo que eu pesquisei. E aí, se não tiver cuidado, se não fizer os tratamentos direitinho, ela pode se espalhar por todas as regiões do corpo e tal. Deixa eu ver. E aí, no próximo vídeo, que eu vou separar esse vídeo em 2 partes, eu vou falar um pouco dos tipos de endometriose. Eu vou aprofundar mais ainda na que eu tenho e falar sobre o cisto endometriomas, tá bom? E os apoios que recebi, que foram vários. Se você quiser continuar assistindo esse vídeo em relação à endometriose, fica comigo e aperta no segundo vídeo que estará aqui embaixo.